inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aproveitando os irmãos que já estão de pé, fiz aqui um esboço. Quero dizer que o diácono Paulo mandou mensagem ali para a senhora, minha mãe, perguntando se eu poderia ministrar a palavra. Confesso que eu quis fazer que nem a Cris, mas eu me lembrei que Deus tem me escolhido também para esse ministério, só que eu tenho dado ênfase mais ao ministério do louvor, e me sinto pequenininha nessa área, mas Deus falou comigo na mesma hora que eu só pensei em querer, não, né? Que eu pensei, Senhor, não sei falar. Falei, Senhor, mas tem tantos lá que ministram a tua palavra tão bem, a Leidiane, o diácono Paulo, né, e etc. Mas o Senhor falou, abra a tua boca e eu encherei. E eu me lembrei que eu já paguei muito preço e altíssimo por fugir do querer do Senhor, e eu não quero mais isso para a minha vida. Nem que eu vim aqui e fale, Jesus é bom, mas irei fazer a vontade do Pai, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, amém? Glória a Deus. E o versículo-chave vai ser o número 18. 15, 18. Confesso que a palavra não era essa. Como a gente que tem criança, né, lê quando é pequena, eu mesmo só medito na palavra, irmão, à noite, porque não dá para me meditar durante o dia, não tem como, né? Não tem como. Criança corre daqui, corre de lá, faz isso e aquilo, e aí onde eu medito. Eu tinha escolhido uma palavra, fiquei ali das 11 até 2 da manhã, mosquito a benção de Jeová. E não era só de não, Lei, nas minhas pernas era de enxame, parecia que, eu falei, era papai meditando. E ali meditei tal, quando foi hoje à tarde, Deus me deu esta palavra, então é essa palavra que ela vai ser ministrada aos nossos corações. E diz assim, Lucas 15, 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Podeis sentar, irmãos. Como já disse, não sou, né? Mas vamos falar aquilo que o Senhor pôs ao meu coração. E eu, a meditar hoje à tarde, fiquei, Senhor, mas que palavra, e Deus me deu essa. Falei, amém, Senhor. E ali comecei a fazer uns rasbisquinhos, vou dar uma lidinha aqui. E o tema, Deus me deu assim, ó, o tema. Quando eu me levanto, o Senhor por mim peleja. Você crê nisso? Quando eu me levanto, o Senhor por mim peleja. Nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, aleluia, Jesus, que vai nos falar, através de parábolas, acerca de 3 tipos de pessoas que se perderam, aqui nesse Evangelho de Lucas, capítulo 15. 3 tipos de pessoas, aleluia, que se perderam. Primeiro, a que se perdeu no meio do caminho, que foi a passagem aqui, é onde vou estar citando, da ovelha perdida. A segunda, a que se perdeu dentro de casa, que foi a dracma perdida. Terceira pessoa, foi a que se perdeu fora de casa, ou seja, a do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que, louvado seja Deus, que os publicanos e os pecadores, eles paravam para ouvir Jesus falar. Paravam.
para ouvir Jesus falar. E a Bíblia nos relata que os fariseus e os escribas, eles murmuravam, porque Jesus parava para ouvir pecadores. Na mente deles, eles diziam. Foi aonde Jesus, ele parou e começou a citar-lhe essas 3 parábolas para aquele povo que estavam murmurando. E ele começa a citar, primeiramente, a parábola da ovelha perdida. Aonde o Senhor, ele começa a dizer que havia um homem, e este homem, ele tinha 100 ovelhas. E no meio do caminho, no deserto, uma dessas ovelhas, ela se perde. Na parábola, Jesus citando. E ao se perder, Jesus fala que aquele homem, ele pega, deixa as 99 ali e vai depressa aquela ovelha que se perdeu no caminho. E ele diz que pega aquela ovelha e coloca sobre os seus ombros e atrás de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele ainda diz, mas e achando-a? Qual é aquele que achando-a não convoca os seus amigos e os seus vizinhos e faz ali aquela festa para comemorar, porque achou a sua ovelha perdida? Louvado seja o nome do Senhor. E a ovelha perdida, que se perdeu no caminho. Aleluia, a ovelha perdida, ela é aquela que se perde no meio da sua trajetória. É aquela que ela está indo a caminho de Canaã, mas ela se perde no meio do caminho. E o interessante é que ela estava com o seu pastor, que estava pastoreando ela, que estava zelando por ela, que estava cuidando dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por um descuido sequer daquela ovelha, por um descuido ela se perde. E quantas vezes não é assim conosco, ou foi assim um dia conosco? Nos perdemos no meio do caminho por um descuido nosso. É aonde corre o perigo. Mas Jesus citando que ele foi, voltou e pegou aquela única ovelha que se perdeu. Porque a Bíblia nos relata aqui ainda, aleluia, porque disse assim para eles, né, na parábola, que mais, aleluia, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por as 99 justas. Porque as 99, Leidiane, estão ali com seu pastor. Aquela que estava com ele, que formava o número 100, havia se perdido. Então ela precisava ser cuidada, ser zelada, ser tirada dela os espinhos, os carrapichos, porque ela encontrou no meio do caminho. Aleluia, Jesus. E agora nós vimos aqui Jesus citando a outra, aleluia, louvado seja Deus, parábola, que era a da dracma perdida. Jesus citando para aqueles homens que estavam murmurando. Jesus fala aqui qual a mulher, que ela tendo uma dracma, tendo 10 dracmas e perdendo uma. Qual era aquela naquela época, naquele tempo, que não pegasse a candeia, se acendesse, pegasse a vassoura e começasse a varrer e a procurar por ela? E a Bíblia nos relata que Jesus citando para aquele povo entender, que ela começa a pegar, a varrer, acendeu a candeia, a luz para clarear, para poder enxergar onde é que estava a sua dracma. A dracma naquela época era uma moeda de valor, era algo de muitíssimo valor, e que se perdesse, traria ali para si um certo prejuízo.
E qual a mulher, nós que somos mulheres que faxinamos, né, a casa, né, Lidiane? Porque, vou te falar uma coisa, o lugar para encontrar sujeira é no dia da faxina. Porque não é todos os dias que nós afastamos os móveis, Lidiane, para varrer lá atrás, não é todos os dias, não é? Tem aquele dia específico, e ela começa a pegar ali aquela vassoura, começa aqui, vocês me entendem, não está escrito aqui espiritualmente falando, conjectando, e ali ela começa a varrer, e quando nós começamos a fazer isso, nós encontramos coisa que encontramos, quem sabe ó, de muito tempo atrás, que já deveria ter sido varrido de nossas vidas, que nos impede de ver a glória de Deus, que nos impede de chegarmos, de nos aproximarmos até Ele, de recebermos dEle a Tua glória, o Teu poder, Tua Shekinah. Oh Espírito Santo de Deus, oh glórias a Deus, aleluia. E Jesus ele cita, ele cita dizendo, e qual é este que ela não encontra e chama ali as suas amigas, seus vizinhos para comemorar com ela. Louvado seja o nome de Jesus. A dracma perdida, ela é aquela que se perdeu dentro de casa. Ela se perdeu dentro de casa, Leidiane. Como é que pode isso? Dentro de casa. Aleluia. Aonde somente ela sabia onde estava guardada. Somente ela sabia onde estava guardada. Mas que se perdeu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas por uma falta de atenção. Uma falta de atenção, se perdeu aquela dracma de muitíssimo valor. E quantas vezes não é assim conosco? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Por falta de atenção nossa, nós perdemos algo de muito valor. E esse valor que eu falo não é um valor, aleluia, de uma joia aí fora que se compra de muitíssimo valor, que se pendura no pescoço, que se pendura na orelha, seja lá onde quer. Mas é algo de muitíssimo valor, que só você e Jesus pode ter. A salvação, meu amado, ela é tão importante. A salvação, ela é tão maravilhosa, que foi nos dada de graça, e mesmo assim ainda rejeitamos, Leidiane. Jesus, meu Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo a presença de Deus tão forte aqui neste lugar. Amanda. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11, o Senhor nos diz: eis que cedo venho, guardas o que tens, para que não tome a tua coroa. Jesus, ele nos alerta na sua sagrada escritura, para que nós possamos guardar aquilo que nós temos de valor, como se já foi citado, que é a minha e a tua salvação, que o inimigo, ele era manda rassura, procura roubar de nós todos os dias. Todos os dias o adversário da minha e da tua alma, ele tem tentado procurar em mim, procurado em você uma brecha para tentar nos abater, nos destruir, porque ele sabe que o fim está ramando e próximo. E no versículo 10 diz assim: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantos de nós pensamos que o pecador é somente aquele que está lá fora? A Bíblia diz que nós somos pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque nós pecamos todos os dias, Leidiane.
no pensar, no falar mal do meu irmão, porque pensamos que pecado só é aquelas coisas tremendas, horrendas aí, mas não, aquelas coisas pequenininhas que para você não é nada, para Deus é tudo, viu? Para Deus é tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós como chama de fogo, tá? Aleluia, Jesus tremendo. Aí vamos falar aqui da terceira pessoa, aleluia, que é a que se perdeu fora de casa, o filho pródigo. A Bíblia nos diz, irmãos, aqui foi um esboço, Jesus, misericórdia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, citando ainda mais uma parábola para aqueles escribas e fariseus, né, Jô? Citando a parábola do filho pródigo. A Bíblia nos relata que havia um certo homem fazendeiro, que ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo pede para o seu pai, para que ele pegue a herança que lhe é tua por direito, né? E lhe dê. Reparte, porque ele queria ali a sua herança. E a Bíblia diz que em poucos dias, aquele filho lhe pega toda a sua herdade, toda a sua herança, e ele vai para uma terra longínqua, para uma terra muito longe, desconhecida, que a Bíblia não relata o seu nome, não é Lê? Desculpa aí, Lê, intimidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele começa naquela terra muito longe a gastar toda a sua herdade, toda a sua herança. Ele começa a gastar dissolutamente. A Bíblia nos relata que ele gasta com as meretrizes. Ele começa a gastar tudo, a torrar tudo, como diz o mundo aí fora, a ficar com sequer nenhum centavo da sua herdade, que era muita. E a Bíblia nos relata, a igreja do Senhor, nessa parábola, o Senhor citando para eles, aleluia, glória a Deus, que naquela terra, aquele moço que havia perdido tudo, veio sobre aquele lugar, sobre a sua vida, uma tremenda fome. E ele ali pede para, aleluia, um daqueles moços, um trabalho daquela cidade. Ele pede um trabalho. E o único trabalho que foi lhe oferecido, Leidiane, foi lhe apacentar os porcos. E ele foi apacentar os porcos. E a Bíblia diz que ele desejou comer das bolotas que os porcos comiam, porque não tinha nada para ele a não ser a comida daqueles porcos. E aonde ele começa agora a se lembrar dos trabalhadores de seu pai, dos jornaleiros de seu pai, dos seus pais, que ali tinha de tudo e não lhe faltava nada, que tinha ali o pão. Ele começa a lembrar, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm em abundância pão, e eu aqui perecendo necessidade, disse aquele moço nessa parábola. Aleluia, Jesus. Interessante que quando ele se lembra disso, porque é isso que Jesus quer do ser humano, da pessoa, que ele reconheça o seu erro e volte atrás e procure a Ele, porque Ele é o único que cura, é o único que sara, é o único que restaura, é o único que enche. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai.
ele se levantou, Leidiane. É isso que Jesus quer, que nos últimos tempos a igreja do Senhor se levante na presença dEle. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus tremendo, santo e poderoso. E quando Ele assim faz, Ele diz: não sou digno de ser chamado de filho. Não sou digno de ser chamado de filho. Alancho. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, a presença de Deus é forte, igreja. Meu Deus, glória a Deus. Ele fala: não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Faze-me como de um dos seus trabalhadores. Aleluia. E a Bíblia diz que mais uma vez o seu pai, aleluia, quando o seu filho ainda estava longe, que estava a se aproximar dele, quando veio, aquele pai, a Bíblia não relata que os seus olhos encheu de lágrimas, mas eu posso aqui fazer uma conjectura que ele encheu os seus olhos de lágrima ao ver aquele filho que se havia perdido voltando para casa, Leidiane. E ali ele se encheu de íntima compaixão, coisas que muitas das vezes eu e você não temos. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. E aquele pai correndo, pegou o seu filho, o abraçou e o beijou. E a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que aquele pai, ele pede para os seus servos, que ele tinha muitos servos, pediu para que ele pegasse ali a melhor veste, vestisse naquele filho que voltou para casa, colocasse ali o seu melhor anel, calçasse nele sobre os seus pés ao par com as suas sandálias, que matasse ali um bezerro, fizesse uma festa, porque aquele filho que se havia se perdido foi achado, porque aquele filho que estava morto reviveu. E a Bíblia nos diz assim, louvado seja Deus, que quando aquela festa está a acontecer, porque aquele filho voltou, o outro filho mais velho estava no campo. O outro filho mais velho estava no campo, e quando ele chega próximo da casa de seu pai, ele escuta um barulho de música, de dança, e ele ali começa a achar estranho, e ele chama um dos servos de seu pai, pergunta o que estava acontecendo ali, e o servo diz para ele que foi o pai que estava fazendo uma grande festa para o seu irmão mais novo, que havia se perdido e foi achado. E a Bíblia nos relata que ele se indignou, Leidiane. Ele se indignou, ele se irou, porque o pai estava fazendo essa festa para aquele filho que havia se perdido e foi achado. Aleluia. E a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, no verso 29, quando ele não se permitiu entrar em casa, ele não queria entrar em casa, ele não queria ver aquela festa para o seu irmão. Aí o pai sai para fora e vê ele, fala com ele. E ele disse ao pai, ele disse para o pai assim: eis que te sirvo há tanto tempo, eis que te sirvo há tantos anos, eu que não tenho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, transgredido a tua lei, eu não tenho transgredido os teus mandamentos. O Senhor nunca matou sequer, disse ele para aquele pai, um bezerro para mim festejar com os meus amigos. Foi o que aquele filho mais velho falou para o pai. E a Bíblia nos diz que, vindo porém este teu filho, é o que ele falou do teu irmão, vindo porém este teu filho que desperdiçou tudo de fato, vem o Senhor e fale esta festa para ele.
Mas o pai, ele frisa aqui, dizendo: filho, tu estás sempre comigo, tu estás sempre ao meu lado, todas as minhas coisas lhe são suas, todas as minhas coisas são suas. Aí ele ainda frisa dizendo: mas era justo alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava morto e reviveu. Louvado seja Deus, oh Espírito Santo. Queridos, o filho pródigo é aquele, a terceira pessoa, que é o filho pródigo, aquele que se perdeu fora de casa, aquele que saiu de casa. Ou seja, ele tinha tudo, ele tinha tudo. Ele tinha as melhores vestes, ele tinha as melhores comidas, ele tinha o seu pai ao seu lado, ele tinha os conselhos que com certeza o seu pai lhe dava conselhos e muitos. E quantas vezes nós não queremos nem sequer ouvi-los. Quando ele cai em si, Lediane, quando ele cai em si, quando ele está no fundo do poço, ele vê que não era dinheiro, que não era farra, que não era amizade, que não era meretrizes que traria para ele a alegria, a verdadeira alegria e liberdade que temos em Cristo Jesus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele viu que não era andar segundo o percurso deste mundo que lhe faria feliz. Não. A Bíblia nos relata, e eu posso dizer, que a alegria do Senhor é a tua força, que a alegria do Senhor é a nossa força. Salmista Davi, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi sabia que a sua alegria estava em servir a Deus. O salmista Davi, ele sabia que a verdadeira alegria estava em servir a Cristo, em servir a Deus. Aleluia. O mundo lá fora é de ilusão de ótica. Pode oferecer coisas bonitas, chamativas aos meus e aos seus olhos, mas que são coisas que só irão te aprofundar para o abismo. Aleluia. A verdadeira liberdade, quem sabe ele queria uma tal liberdade, Leidiana, mas a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Porque lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ainda nos diz: se pois o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a verdadeira liberdade, é sermos livres, livres, livres para adorar, livres para servir, livres para cultuar, livres, livres. Quantos livres tem aqui no Senhor? Glória a Deus, levanta a sua mão. Você é livre para adorar, você é livre para cultuar o teu Deus. Não deixe que o adversário da minha, da tua alma venha te prender, te algemar os seus braços, os seus pés, para que não sirva. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ter liberdade em Cristo Jesus é ser livres da condenação, Lediane, que há por vir por todo o mundo. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Eu quero te dizer, irmãos, para finalizar. Ainda tem tempo não, né? Para finalizar, glória a Deus, que servir a Cristo não é fácil, mas também não é difícil, porque nós temos o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo, que está aí todos os dias para nos orientar.
ai de nós, se não fosse o nosso amigo Espírito Santo, que tem nos orientado todos os dias. Ei, Jesus quer te levantar nesta noite. Eu não sei, aleluia, o que você perdeu. Eu não sei se você perdeu algo em casa, ou fora de casa, ou no meio. Mas Jesus, Ele quer, aleluia, restituir algo na tua vida. Eu não sei se foi a tua fé, porque a Bíblia diz que a fé, no livro de Hebreus 11:6, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ora, sem fé, 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Ele, Lidiane, porque é através da fé que nós o adoramos. É através da fé que nós sabemos que nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo e saber que Ele está aqui. É a fé que você perdeu no meio do caminho, Jesus quer restituir. Aleluia! É a comunhão com Cristo, a leitura da palavra bíblica, é a oração, Jesus quer restituir. Aleluia! Ele quer restituir, mas para isso o Senhor quer que você se levante. O Senhor quer que eu e você nos levantemos. É impossível que Jesus faça na minha e na tua vida sem sequer nos levantarmos. Temos que nos levantar para que Ele possa fazer, para que Ele possa distribuir, porque Jesus tem muito mais. Jesus tem muito mais. Jesus tem coisas lindas, Lediane. Jesus tem coisas tremendas para realizar, Lediane. Jesus tem coisas maravilhosas, mas Ele quer que eu e você nos levantemos e demos lugar para Ele trabalhar. Aleluia, amém. Eu ia louvar, mas não dá mais tempo, glória a Deus. Mas que fique essa palavra aos nossos corações, irmãos. Eu confesso que nem eu falei, esperei meu filho dormir às 11 horas, eu fiquei das 11 às 2 da manhã, meditando na palavra de Deus. Não era essa, estudei, fiz tal. Quando foi à tarde que eu fui meditar novamente, quando ele dormiu, Jesus foi e me deu esta palavra. Falei, Jesus, se é essa que o Senhor quer, se é essa que o Senhor quer falar, eis-me aqui, Senhor. E eu confesso que eu quis fugir, que eu te falei, Lediane. Deus, Ele tem me entregado esse ministério, mas eu usei poucas vezes lá em São Paulo. Usei algumas vezes, né? Mas eu falo, Jesus, deixa eu aqui no louvor. Jesus, deixa eu aqui no louvor. Às vezes eu quero escapulir. Não, Jesus, deixa eu ali no meu banquinho. Mas Jesus, Ele quer te usar. Não adianta correr. Eu não quero ser Jonas. Não quero ir para o ventre da baleia, não, porque o negócio é estreito, Leidiane. Eu já passei muito por fugir do querer de Deus, eu não quero mais. Eis-me aqui, Senhor Jesus, para fazer a tua vontade, o teu querer. Nem que eu chegue aqui, que nem eu disse, nem que eu chegue aqui e fale amém. Mas o amém vai edificar a tua vida. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, a confiança, quer dizer que desci, busquei. Porque a gente tem que descer, tem que buscar, para Deus dar, para Deus fazer, porque é Ele que faz. Eu falei, Jesus, e eu quase que pensando em desistir, tomando banho, quase que pensando em desistir. Falei, Jesus, não vou não. E eu tomando banho, falei, Jesus, o negócio é estreito. Jesus, manda outro. Jesus. Falei, amém, Jesus. Não questione, faça. Não questione, faça, amém? Essa oportunidade, em nome de Jesus.